Bom dia, está começando o Manhã Melhor, o seu café da manhã comigo na tela da Band SP. E hoje eu converso com um entrevistado pra lá de especial, ele que é médico neurocirurgião referência em São Paulo, formado pelo Hospital das Clínicas da USP, onde trabalha atualmente. Ele também coordena a equipe de neurocirurgia no Hospital 9 de Julho e no Hospital Alberto Sabin, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe Saad. Muito obrigado, Gui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre assuntos tão relevantes e num café da manhã tão gostoso. Muito obrigado. Doutor, para começar, conta pra gente qual é a principal causa das dores da coluna. Então, Gui, assim, se você for pensar do ponto de vista populacional, porque todo mundo acha que é hérnia de disco, né? É o que todo mundo conhece, já ouviu falar e tudo mais. Mas, na verdade, as principais causas, elas são das estruturas que estão ao redor da coluna vertebral. Então, principalmente a musculatura. Então, aquela situação quando a pessoa fala, eu travei da coluna, né? Aquilo, via de regra, é uma distensão ou um estiramento ou uma contratura de algum músculo que está ao redor da coluna vertebral e que acaba gerando essa sensação de travamento. É claro que, como são estruturas que estão muito próximas, às vezes você não tem como identificar ali na hora se aquilo é do músculo ou se é realmente de algum problema da coluna em si. E aí é por isso que você acaba tendo que procurar um serviço de saúde, um médico, enfim, para ser avaliado e também fazer exames complementares. Agora, doutor, quais são os sinais mais comuns aí das doenças de coluna? Olha, disparado em primeiro lugar é dor. A dor ela pode ser tanto na estrutura da coluna, quanto irradiada para alguma parte do corpo, seja os membros superiores, os membros inferiores, a cabeça, muitas vezes. Então, dor é sempre o principal sintoma. Mas você pode ter também o que a gente chama de perversões da sensibilidade, ou seja, formigamento, sensação de choque, às vezes fica sensível uma parte da pele, isso também pode ser um sintoma por doenças dessa região. Outra coisa também são alterações de força, perda de força ou um desequilíbrio entre um lado e o outro do corpo, isso também é possível. E, obviamente, aí tem situações mais complexas e mais graves, como alteração de esfíncteres, isso em situações mais avançadas. E como a má postura pode afetar a saúde da nossa coluna? É uma pergunta de uma telespectadora aqui. Legal, vamos responder ela então. A nossa coluna, ela naturalmente tem algumas curvaturas. A gente foi projetado assim, e isso pressupõe que haja uma inserção da musculatura, dos tendões, dos ligamentos, que foi como a gente foi projetado, o nosso organismo foi projetado. De acordo com a postura que a gente mantém no nosso dia a dia, seja quando a gente está em repouso ou mesmo fazendo atividade, a gente acaba muitas vezes sobrecarregando essas estruturas de maneira inadequada e aí você acaba acelerando o processo degenerativo. Isso ao longo do tempo, é claro, ao longo dos anos, né? Não é uma coisa muitas vezes de um dia para o outro, mas ao longo dos anos vão se somando pequenas alterações que em algum momento elas podem descompensar e gerar um quadro mais importante. Agora, doutor, exercício físico pode ajudar a prevenir aí essas complicações da coluna? Sim, sem dúvida nenhuma. Se a gente imaginar, a coluna ela vai degenerar com a idade e também por fatores genéticos, né, do nosso organismo, e a forma de você proteger a estrutura da coluna é distribuindo carga e movimento nas partes moles que estão ao redor, na musculatura, nos tendões, nos ligamentos. Como é que você vai fazer isso? É fortalecendo essas estruturas, através de exercício físico, de boas posturas, alongamento da musculatura, essas coisas são todas muito importantes. Lembrar que uma coisa é exercício físico, outra coisa é esporte. Esporte pressupõe treinamento de vários grupos musculares, várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Então nem sempre o esporte, num primeiro momento, é adequado. O mais adequado num primeiro momento para quem tem um problema ou para quem quer começar a proteger a coluna é através de exercícios físicos específicos, geralmente orientados por algum profissional, de maneira a fortalecer essa musculatura antes de você poder se liberar para fazer um esporte. Certo, doutor. E quais são as opções de tratamento? Então aí tudo vai depender também do tipo de problema que a pessoa tem, né? Então, existem doenças que elas são passíveis de tratamento cirúrgico, por exemplo, e outras não.
Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem uma contratura muscular, um problema muscular, ela, via de regra, não vai ser passível de tratamento cirúrgico. O tratamento acaba sendo medicamentoso, reabilitação física, fisioterapia, acupuntura, enfim, N situações não invasivas para resolver esse problema. Já outros problemas da coluna em si, por exemplo, hérnia de disco, escorregamentos, as fraturas, enfim, esses problemas sim são passíveis de tratamento cirúrgico. E aí o tipo de tratamento vai depender do problema que você tem. Então, hérnia de disco, por exemplo, antigamente a gente fazia grandes cirurgias, né? Hoje em dia a gente já tem procedimentos que a gente fala minimamente invasivos, né? Sim. Que são muito mais interessantes, muito melhores para a recuperação do paciente. Tem outras situações que é inviável você fazer minimamente invasivos, você tem que fazer cirurgias maiores. Então tudo vai depender da patologia que a pessoa possui. Doutor Felipe Saad, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Olha, Gui, eu que agradeço, acho fundamental ter um programa como o seu, que esclarece as dúvidas das pessoas sobre assuntos muito relevantes, num café da manhã delicioso que a gente teve aqui, e convido as pessoas a me acompanhar nas minhas redes sociais aí para ter mais informações. Obrigado e tudo de bom para vocês. Isso aí, informações extremamente importantes. E eu recebo aqui no Manhã Melhor o seu café da manhã na tela da Band São Paulo, a minha amiga querida Nani Venâncio, ela que é atriz, apresentadora e hoje veio bater um papo aqui comigo no meu café. Nani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gui, é uma honra, viu? Uma honra para mim também. Principalmente, você sabe, né? Mineiro, né? Pois é, gente, coisa olha, boa, hein? Nós somos mineiros, né? Mineirinhos aqui em São Paulo, fazendo carreira, trabalhando. Né? E é uma honra, eu gosto muito. E a gente tem essa sensação, né? Quando a gente encontra um mineiro em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, viu, gente? A gente sente em casa. Eu acho que essa receptividade, esse carinho, essa coisa muito mineiro de ser nosso, né? Eu gosto. Nani, para começar, vamos relembrar um pouquinho, né? Você, atriz, apresentadora, mas o que de fato você começou primeiro sendo apresentadora, atriz? Conta pra gente. Atuando. Primeiro eu comecei muito tempo atrás, né? Só ao vivo em televisão, de programa eu tô há 36 anos. A minha formação é de atriz, eu me formei no Rio de Janeiro, na CAU, né? No Centro de Artes Laranjeira, depois fiz oficina da Globo, sou daquela geração, né? Que a gente estudava demais para poder trabalhar. Raiz, estudava muito. E aí eu comecei, lá no início, eu fiz Viva o Gordo, porque tinha aquelas pontas, na verdade, era uma figuração de luxo que a gente fazia, né? Porque a gente ia, depois com o tempo, a gente ia aumentando um pouquinho de fala, então chamava-se na época figuração de luxo. Né, que eram as pessoas mais conhecidas que faziam aparecer. E fazia Viva o Gordo e os Trapalhões. Então eu comecei lá. Mas aí vai aumentando o tempo que você vai trabalhando, ia trabalhando com eles, e aumentando as falas. E aí, nisso, eu estava estudando também. Aí estudando o teatro, né? Aí onde eu me formei como atriz pela CAU. E nisso, meus primeiros trabalhos foi na Globo. Eu comecei na Globo. Minha história é com a Globo, muito tempo. No humor, nessa parte, né? Com os Trapalhões. Inclusive, o Zacarias era muito meu amigo, porque era mineiro também. Então, nessa época, eu trabalhava na Globo e fiz Aí depois eu fazia... Teve um tempinho depois que estava atuando, eu fui convidada pra gente fazer o Você Decide. Agora, a gente não poderia deixar de falar também uma coisa que todo mundo ainda lembra bastante, porque recentemente foi feito o remake aí da novela Pantanal. Foi. E você foi a onça da abertura da novela de Pantanal, né? Como foi isso? Menino, foi assim, né? Eu trabalhava da Globo, eu fui pra Manchete. Aí eu trabalhava na Manchete, aí eu tava fazendo um quadro dentro de um programa que chamava Programa de Domingo. Era um programa jornalístico, estilo Globo Repórter. Aí eu fui e fiz, fazendo matérias, trabalhando nessa linha. Aí eu fiz pra Travessia dos Andes a cavalo, pra ir onde tinha caído aquele avião com os atletas, lembra? Sim. Aí eu fiz essa travessia a cavalo para narrar, toda jornalística, esse programa de domingo era um programa bem jornalístico. E eu fiz essa travessia. Quando eu cheguei perto do avião, estava muito alta a neve. Então a neve já estava aquecendo, à altura do peito. Então eu cheguei até onde estava já as cruzes colocadas deles, tudo, mas não consegui chegar no avião. Então eu estava trabalhando mais nessa parte jornalística. E eu tive, depois, né, já fazendo isso aí, me deram um quadro no programa também que era Xeretando com a Nani, que aí já era com artista.
Bom, aí eu ia na casa dos artistas, né? Entrevistei Jonas Bloch, Gerry Adriane na casa dele, Renato Gaúcho no auge, né? Fui nos campos fazendo as matérias, indo na casa do artista para entrevistar, que era muito legal. Muito legal. Muito legal, muito legal. Nesse tempo que eu fiquei na Manchete, aí eu fiz o Guarani, o Ministério Guarani, fiz o Canto das Sereias, né? Que na época foi também muito bacana. E eu estava trabalhando. Foi quando o Adolfo Rosenthal e o Tony Cid Guimarães, ó, a memória tá boa, que eram diretores artísticos da parte de novela, que eram da Globo, mas tinham sido contratados pela Manchete para fazer aberturas. E ele chegou para mim e falou assim: Nani, nós precisamos de você, que você faça pra gente a abertura da novela Pantanal, que eles estavam gravando Pantanal. Né, gravando antes e não ia no ar, porque precisava para fazer a abertura. E nós analisamos e o seu rosto é o formato da cara de uma onça, então a gente precisa de você. Você tem que fazer pra gente, porque o seu rosto, quando coloca a foto da onça, da cara da onça, encaixa perfeitamente. Mas eu era contratada, assim, sabe aquela coisa assim, não era fui convidada para fazer a abertura. Não, eu era funcionária e falaram: não, precisamos de você porque você tem a cara de onça. Menino, tudo bem. Falei: tá bom, né, vamos fazer. Mas essa gravação, Gui, quando eu cheguei, era um estúdio, lá no estúdio da Manchete, né, da Bloch, no Flamengo. E eles prepararam o estúdio assim, com uma grade. Aí, então a onça estava com o treinador dela, solta, só os dois dentro da grade. Todos os bonitos montaram a grade, a proteção para eles. E eu tive que entrar para ficar lá. Eu fiquei, as câmeras tudo fora, tudo montado, a estrutura montada bacana para gravar. E eu tive que ficar lá dentro. Aí eu fiquei, gente, sem juízo jovem também, né? Quando que você vai entrar no estúdio, só tá a onça solta. E pra ela fazer aquela cena que tinha que subir naquela madeira, pra dar aquele encontro, os câmeras tiveram a ideia, porque a onça não subia. A onça estava ali um tempão e eu lá um tempão lá dentro também com a onça solta. Aí eles pegaram um pedacinho de frango, sei lá, de carne, algum tipo de coisa assim, e colocou na câmera, perto da lente, assim, em cima, sabe? Aí, quando eles colocaram, foram puxando, é que ela foi subir e fez aquele movimento. E no que ela fez aquele movimento, eu fiz também para gravar essa cena, que foi uma das cenas que hoje, eu acho que hoje não teria coragem. Não. E essa abertura ganhou 2 prêmios pro Brasil, no New York Festival, melhor abertura de novela do mundo, e no Japão foi premiado. Uau. E naquela época, Gui, não tinha assim, não era aquela coisa assim, ela tá nua, era uma abertura nua, não era um nu assim que agredia. As pessoas não olhavam com esse olhar, nossa, tá nua. Era uma onça, então assim, sabe quando... Não tinha, era artístico, mas não tinha essa coisa de ninguém falar, porque ela tá nua no Pantanal. Não, era natural, porque a abertura foi muito bem feita, muito bonita, né, as cenas. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Eu fiquei bons anos sem usar roupa de onça, de estampa de onça, de animal print, porque eu não aguentava. Chegou um ponto que eu não aguentava. Porque você já era a onça oficial e ainda vestindo animal print ia ficar... Não dava, meu. Não dava, Gui, não dava. Te juro que eu fiquei muito tempo, muitos anos para poder usar, para me libertar dessa coisa, dessa saga de mulher onça. Com relação aí, sua vida profissional, né? Você ficou muitos anos aí trabalhando como apresentadora, fez vários programas, passou por diversas emissoras. Qual o trabalho que você mais gostou assim, de fazer, que foi mais diferente, digamos assim? Bom, eu fiz vários, né? Mas assim, aqui em São Paulo eu passei pela Rede Brasil 5 anos e meio, que é do grupo da Record, que hoje é o Record News. Fiquei 5 anos e meio com Nani Mulher. Mas paralelo, no mesmo tempo, eu fiz um programa que para mim foi um desafio na Record, que era a Questão de Opinião. Eu fui substituir um bispo, fiz o teste para eles lá, passei e assumi o programa do bispo. Era um programa que eu tinha plateia, que eu amo. Quando eu saí de lá, fui para a Rede TV e apresentei o mesmo programa, que virou Altos Papos na Rede TV. E depois eu fui para a Rede Brasil e fiquei 17 anos. Nani, amei o bate-papo aqui com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Esse programa novo, que é o Café da Manhã aqui na Band São Paulo. Eu desejo muito sucesso para você, viu? Que seja um programa que consiga levar para as pessoas, para o público isso, gente. Essa verdade, esse carinho com as pessoas. Isso é o mais importante, né? Trazendo sempre convidados super especiais. E você agora já tem um Café da Manhã super bacana com o Gui, viu, gente? Obrigado, viu? Parabéns, obrigada, Gui. Participação aqui. Gente, é isso. O programa de hoje vai chegando ao fim. Eu volto semana que vem, aqui na tela da Band São Paulo, com mais um Café da Manhã incrível. Vários convidados especiais. Espero por você. Até mais. Tchau, tchau.